Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração. Passando para trazer o resumo da nossa leitura de hoje. Hoje nós fizemos a leitura do capítulo 22, 23 e 24 do Evangelho de Mateus. No capítulo 22, nós começamos com Jesus contando a parábola das bodas. E ele vai dizer que Jesus volta a falar por parábolas para os seus discípulos e diz: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou a bodas do seu filho. E ele enviou seus servos para chamar os convidados, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outro servo com essa ordem: tudo já está preparado para o banquete, venham. E eles também não quiseram vir. O rei, então, irado com essa situação, ordenou que as suas tropas saíssem pelas cidades, pelos cantos, e que ali eles trouxessem todos para a festa do seu filho, para as bodas do seu filho, ao ponto que o banquete ficou cheio de pessoas. E o rei, quando ele entra ali, ele percebe que havia um homem que não estava com as vestes apropriadas para a festa. Então o rei chega até aquele homem e pergunta: amigo, como entrastes aqui sem as suas vestes nupcial? E aquele homem então fica calado diante do rei, e o rei ordena que os seus servos o lancem fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E novamente Jesus termina dizendo: porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Jesus vai falar da questão do tributo. E novamente os fariseus, eles vêm até Jesus para prová-lo. E chegando até Jesus, ele pergunta: mestre, é lícito pagar tributo a César? Tentando colocar Jesus numa situação difícil, porque o Império Romano cobrava tributos pesados dos judeus. Jesus, então, percebendo a astúcia e a malícia do coração daqueles homens, fala com eles: tragam-me uma moeda. E ao trazerem a moeda, Jesus pergunta: de quem é a imagem dessa moeda? Eles respondem: é de César. Então Jesus diz: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Novamente os saduceus vêm até Jesus e questionam ele sobre a ressurreição. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. E eles vão falar: mestre, Moisés diz que se o irmão se casar com uma mulher e morrer sem deixar filho, o outro irmão deve assumir aquela mulher e lhe suscitar descendência. Pois bem, havia 7 irmãos e o primeiro se casou, ele morreu sem deixar filho, o segundo se casou com aquela mulher, morreu sem deixar filhos, e assim aconteceu com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com o sexto e com o sétimo. Na ressurreição, de quem ela será esposa, já que todos se casaram com ela? E Jesus então vai falar com eles: olha, vocês erram porque não conhecem as escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição dos mortos não há casamento, não se casam, nem se dão em casamento, antes são como os anjos que estão no céu. E Jesus vai dizer: e vocês ficam falando de mortos, lembra que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou seja, eu sou Deus de vivos e não Deus de mortos. Logo depois, os fariseus, vendo que os saduceus saíram envergonhados da presença de Jesus, foram até ele para testá-lo sobre qual era o maior mandamento da lei. Perguntaram: mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é o segundo maior mandamento. Desses 2 mandamentos depende toda a lei. Quando todos estavam reunidos, Jesus então passa a interrogá-los e diz: o que dizem vós? De quem o Cristo é filho? E eles respondem: é filho de Davi. Então Jesus fala: então por que Davi, cheio do Espírito, disse: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se o Cristo é filho de Davi, como que Davi o chama de Senhor? E eles, não sabendo responder, saem dali envergonhados por causa das perguntas de Jesus. Aí nós começamos o capítulo 23, onde Jesus começa a censurar os escribas e os fariseus. Jesus então fala para a multidão e para os discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei tudo o que eles dizem, mas não o que eles fazem. Porque com a boca eles falam uma coisa, mas com as suas atitudes eles fazem outras. Eles colocam fardos difíceis de carregar, fardos que nem eles mesmos carregam. Eles praticam todas as boas obras com o intuito de ser vistos pelos outros. Eles devoram a casa das viúvas. Eles amam os primeiros lugares nos banquetes e nas festas. Eles oram em pé no meio das praças para que as pessoas os vejam e chamem de mestre. Então Jesus começa a criticar a vida de aparência que aqueles homens levavam, uma falsa piedade, uma falsa vida com Deus. E Jesus vai falar que entre eles seria diferente. Entre eles, o maior seria aquele que servisse, e quem exaltasse a si mesmo seria humilhado por Deus. Mas quem humilhasse a si mesmo debaixo da poderosa mão de Deus, Deus a seu tempo o exaltaria.
Jesus então começa a dar algumas advertências e falar: "Ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês fecham o reino de Deus diante dos homens, vocês não entram e nem deixam eles entrar." Jesus vai dizer para aqueles homens que eles são guias cegos. Como pode um cego guiar outro cego? Ambos não cairão no abismo. Eles dão o dízimo de todas as coisas, mas eles deixam de praticar a justiça, de praticar a misericórdia. Jesus fala com eles: "Olhai de vós, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo enquanto o interior está sujo." O que adianta? Por que você não limpa primeiro o interior e assim todo o copo vai resplandecer, vai brilhar? Depois de Jesus trazer muitas exortações sobre eles, Jesus vai fazer um lamento sobre Jerusalém. E vai falar: "Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto de seus pintinhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram? Eis que a vossa casa ficará deserta. E eu declaro que desde agora já não me vereis, até que venham dizer: bendito que vem em nome do Senhor." E aí nós entramos no capítulo 24 de Mateus, que é o famoso sermão profético, escatológico de Jesus. No capítulo 24, nós vemos Jesus saindo do templo, logo depois dessas palavras duras, dessas palavras de exortação, e os discípulos então se aproximam de Jesus e começam a mostrar para Jesus as glórias e as grandezas do templo. E Jesus então olha para aqueles discípulos e fala: "Em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada." No Monte das Oliveiras, os discípulos então perguntam: "Senhor, dize-nos, quando sucederá essas coisas e que sinal haverá de sua vinda?" É interessante que aqui os discípulos estão fazendo duas perguntas. Quando acontecerá o que Jesus falou, que não ficaria pedra sobre pedra daquele templo? E qual seria o sinal da sua vinda? Embora os discípulos não soubessem, mas essas eram duas perguntas específicas. E Jesus, ao responder sobre o fim dos tempos, ele começa dizendo o seguinte: "Cuidado que ninguém vos engane." O primeiro alerta que Jesus vai dar é sobre o engano, é sobre o falso mestre, é sobre o falso profeta que engana muitos. E Jesus vai dizer que muitos viriam no nome dele dizendo: "Eu sou o Cristo", e enganaria a muitos. Jesus vai falar sobre os desastres naturais: haveria terremoto, haveria peste, guerra, nação se levantaria contra nação. E é interessante que nós temos vivido tudo isso aqui. Muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o pecado, a maldade, o amor de quase todos se esfriarão. Eu acho interessante que quase todos é muita gente, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus então ele começa falando da grande tribulação. Ele fala: "Quando vocês virem o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os campos." E Jesus começa a falar então dos fins dos tempos. E ele vai falar porque naquele tempo haveria uma grande perseguição, haveria uma grande destruição, de modo que nunca houve, né, em todo o mundo. E aqui Jesus ele se refere tanto aos últimos dias quanto à destruição que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. No ano 70 depois de Cristo, o templo de Jerusalém foi destruído e de fato não ficou pedra sobre pedra. A única coisa que restou do templo foi o Muro das Lamentações, que está lá em Israel. Jesus então ele continua falando sobre a vida do Filho do Homem. Ele fala que logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no seu firmamento, né, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com grande poder e glória. Ele usa a parábola da figueira. Ele fala: "Olha, aprendei pois a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão." Então, quando vocês virem todos esses sinais, vocês saibam que está próximo a vinda do Filho do Homem. E ele vai falar, então, sobre a parábola do servo bom e do servo mau. Ele vai terminar o capítulo 24 dizendo: "Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele lhe confiará todos os bens. Mas se aquele servo não for achado fiel, se aquele servo disser consigo mesmo: o Senhor está demorando voltar, e por isso eu não vou cumprir com os meus afazeres e maltratar os seus conservos, quando vier o Senhor, pegará aquele servo e o lançará fora, onde haverá choro e ranger de dentes." E assim nós terminamos o capítulo 24 de Mateus e também a nossa leitura de hoje. Que Deus abençoe e até a próxima.